Olá, estudando muito? Vamos recapitular aquilo que nós vimos em nossa última aula. Paramos em formas nominais. Vamos ver material. Formas nominais. O que é que você vai lembrar? Eu tenho a forma nominal porque o verbo passa, então, a ser o nome, né? A exercer a função de um nome. Estas formas nominais são infinitivo, gerúndio, tá? Não esquece isso. E particípio. São as três formas nominais. Trabalhando, então, infinitivo, toda vez que terminarmos em ar, ir, ando, indo, ado, ido. Então, o que é que eu vou lembrar? Chama-se, então, de forma nominal aquele verbo que passa a exercer, então, a construção, né, a estrutura de um nome. Este nome será, ao nosso infinitivo, eu determino, então, a função de substantivo. E qual é a dica aí na questão? Todas as vezes que nosso infinitivo exercer a função de substantivo, ele recebe, ele aceita a estrutura, o ato de. Certo? Já o nosso gerúndio e o nosso particípio exercerão, então, a função de adjetivos ou de advérbios, a depender da forma que venham. Tá certo? Então, o que é que você vai lembrar? É forma nominal? Sim. Então, o nome aí vai surgir. O verbo vai exercer a função de um nome. O substantivo, então, se refere à relação do infinitivo. O adjetivo e o advérbio em relação ao particípio e ao gerúndio. Agora, é evidentemente que você tem que prestar atenção como essas formas vão aparecer nas construções. Por que isso? Não é porque eu tenho um verbo que está no infinitivo que vai, então, exercer a função de substantivo. Não é bem assim. Então, todas as vezes em que eu tenho infinitivo aceitar a expressão o ato de, então, esse infinitivo exerce a função de substantivo. As demais construções precisam de uma atenção um pouquinho. Não é nem em relação a essa atenção, é justamente por conta do verbo de ligação, por exemplo, o verbo que expressa uma ideia de estado. Então, eu terei um gerúndio através do verbo de estado e essa construção pede um pouco de atenção. Assim como o particípio, que muitas vezes você tem uma oração reduzida e o particípio está ali exercendo a função de advérbio, tá certo? Então, como essas formas verbais são aplicadas em um contexto? Vamos ver, material. O infinitivo. Não esquece, o ato de. Então, se o meu infinitivo aceitar essa expressão, ele exerce a função de substantivo. Caso contrário, ele continua a ser, então, um verbo. Ela precisa pôr os nomes nos livros. Vejam que eu marquei aqui o verbo no infinitivo. Eu marquei como verbo. Por que isso? Observem que aqui, ó, precisa pôr, eu tenho uma locução verbal, certo? Ora, eu tenho dois verbos exercendo a função de um. Não esquecendo que o primeiro nós chamaremos de auxiliar, o segundo classificaremos como principal. Outra coisa, observem que o pôr não admite a expressão ato de. Ela precisa o ato de pôr os nomes nos livros, não dá. Então, esse pôr aqui, no infinitivo, realmente exerce a sua função de verbo. O pôr do sol é lindo nessa época do ano. Aí, eu marquei a construção como substantivo. Está aqui. Percebam, então, que agora o nosso substantivo, né, o verbo no infinitivo exercendo a função de substantivo, está acompanhado de um determinante, que é então o nosso artigo, e está acompanhado de pôr do sol, que é outro determinante, certo? Então, o que acontece? Havendo o determinante, a nossa palavra automaticamente passa a ser um substantivo. Causa-me agonia o seu ranger, mais uma vez o infinitivo,
de dentes. Percebam, eu tenho o verbo no infinitivo, como aqui está, e esse verbo está acompanhado por determinantes. Não esquece, o meu artigo e o meu pronome são elementos que determinarão, não é, que qualquer palavra que esteja acompanhada por eles exerçam então a função de substantivo, tá? Então, mais uma vez, nós temos o verbo exercendo então a função de um substantivo e outra coisa, percebam que ele aceita a expressão o ato de, né? Admitindo então a expressão ato de, o nosso verbo passa então a ser um substantivo. Não esquece isso aí, tá? Continuando. Precisamos colocar óleo na porta que está a ranger. Precisamos colocar óleo na porta que está a ranger. Vamos marcar? Eu tenho então dois verbos no infinitivo, certo? Percebam. O primeiro, mais uma vez, aparece enquanto locução verbal, não é? Marcando então o primeiro como verbo auxiliar e o segundo como verbo principal. E o segundo verbo também está acompanhado por uma locução. A diferença agora é que, por vezes, a nossa locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal, pode aceitar uma preposição. Então, o que é que você vai lembrar? Presta bem atenção. Você tem a construção, né, da locução e essa locução vai te pedir uma preposição. Necessariamente essa preposição, quando a locução é verbal, não precisa aparecer. Não é uma construção obrigatória. Ao contrário, por exemplo, de uma locução prepositiva, de uma locução conjuntiva, de uma locução adjetiva, adverbial. Nesses tipos de locuções, aí sim você tem que ter a presença da preposição. Já a locução verbal, não. Basta que você tenha dois verbos exercendo a função de um. Eventualmente vai aparecer uma locução, não é, ligando, melhor dizendo, o verbo auxiliar ao verbo principal através da preposição, mas essa preposição não é obrigatória, tá certo? Então vamos lá, material, vamos continuar. Como não admite a expressão o ato de, então o nosso verbo aqui exerce realmente a função de verbo. Continuando, vamos lá. O infinitivo se divide em infinitivo impessoal e infinitivo pessoal. Isso aqui é muito fácil. Quando eu digo que o infinitivo é impessoal, é porque este infinitivo não apresenta sujeito, não é? Ora, o sujeito é o ser que pratica ou recebe a ação executada pelo verbo. Quando eu digo a você que não existe alguém que execute ou que receba a ação, esse infinitivo será chamado então de infinitivo impessoal. E por isso, olha só, ele não pode ser flexionado, tá certo? Mais uma vez, aparece aí, então, a expressão o ato de. Quando eu digo a você que amar se aprende amando, perceba que eu não estou dizendo quem é que vai amar, não é? Não estou dizendo quem executará a ação, mas eu estou dizendo a você que o ato de amar se aprende amando. Outra coisa, outro detalhe. Se eu marco este verbo no infinitivo, não é? Se eu marco este verbo no infinitivo e digo então a você que não existe um executor de ação, esse infinitivo é impessoal, tá certo? Isso aí nós acabamos de ver. O detalhe aqui é que, sendo então um verbo no infinitivo impessoal, não é? Admitindo então a expressão ato de e exercendo a função de substantivo, o que é que vai acontecer? Na sintaxe, este núcleo será então chamado de sujeito oracional, tá certo? Então, cuidado com essas construções, porque bancas como Fundação Carlos Chagas adora esse tipo de construçãozinha. O verbo impessoal, aliás, o infinitivo impessoal, melhor dizendo, né, que é o que está se aplicando agora, e esse infinitivo impessoal exercerá a função na sintaxe de sujeito oracional, tá bom? Por quê? Porque o núcleo desse sujeito será exatamente o verbo no infinitivo, tá? Muito cuidado com isso. Vamos voltar, material. Já o infinitivo chamado de infinitivo pessoal vai apresentar um sujeito e pode ser flexionado ou não. Vai depender exatamente do sujeito. Por que isso? Rege então a regra de concordância que o sujeito é o elemento que define
a flexão verbal, não é isso? Então, se o sujeito estiver no singular, isso quer dizer que o verbo também ficará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo automaticamente no plural. Detalhe, não é o contrário, tá certo? Não é o contrário não, presta bem atenção. É o sujeito que define, então, a flexão do verbo. E não o verbo que define a flexão do sujeito, não é o contrário, tá certo? Sujeito define a flexão verbal. Isso quer dizer que o verbo tem que concordar com o sujeito em número e em pessoa, tá bom? Vamos embora, material. Os casos em que o infinitivo pode, deve ou não ser flexionado, será objeto de estudo em concordância. Mas aí eu já adiantei para você um pouquinho a respeito dessa construção, tá? Vamos embora, continuando. O gerúndio, então, exercerá a função ou de adjetivo, foi isso que nós marcamos, ou de advérbio, tá? Como é que se aplica isso na construção? O presidente fica persistindo na argumentação de que nada sabia. Mais uma vez, eu peço para que você observe que aqui há a presença de uma locução. Exercendo, então, a função na locução, este verbo será chamado de verbo principal, tá? Verbo principal. O que é que ele me diz? Quando eu digo aqui abaixo, persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vejam só, o verbo aqui está no gerúndio, não é? Quando eu digo persistindo os sintomas, eu também posso, então, desenvolver a construção dizendo assim, caso persistam os sintomas, o médico deverá ser consultado. O que foi que aconteceu aqui? Como o verbo está no infinitivo, houve então a retirada, no gerúndio, houve então a retirada da conjunção que me dá a ideia de, vamos marcar, condição, não é? Dando então ideia de condição, quando eu tiro esta conjunção, ou seja, quando eu reduzo a oração, o verbo principal automaticamente vai ao gerúndio, particípio ou infinitivo e exercerá a mesma função. Este caso é o caso de oração reduzida. Estudamos esse tipo de oração nas conjunções. Vamos repetir? Quando eu reduzo uma oração, ou seja, quando eu elimino a conjunção, o verbo principal automaticamente passa para uma forma nominal, seja infinitivo, gerúndio ou particípio. Neste caso, passou para o gerúndio. Porém, mesmo havendo a redução, a ideia de condição persiste e essa ideia é passada automaticamente para o verbo. Isso quer dizer agora que o nosso verbo que aqui está, que é persistindo, exerce então a função de advérbio, tá certo? Nesse caso, advérbio de condição. Particípio. Ele havia lavado o chão da casa antes do temporal. Percebam que aqui, mais uma vez, eu tenho dois verbos, não é? Eu tenho agora o tempo composto, mas não importa, não é? Tempo composto, o verbo é auxiliar, o segundo é verbo principal, exercendo então a função basicamente de verbo, por conta de ser um tempo composto. Agora, quando eu digo a você, uniforme lavado, observe que agora o nosso particípio está caracterizando o substantivo, não é? A partir do momento em que ele caracteriza o substantivo, ele passa então a ser um nome exercendo a função de adjetivo. Atenção nisso aí. Continuando. O particípio de grande importância na construção de locuções verbais, mas essas locuções verbais são basicamente os tempos compostos, tá certo? Lembra quando eu falei a você que quando nós começamos a conjugar um verbo, nós aprendemos que esse verbo é conjugado no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, não é isso? Futuro do presente, futuro do pretérito. Mas aí, dentro dessas construções, existem os tempos compostos. Então, eu preciso estabelecer que há, por exemplo, um futuro do pretérito composto. Então, como é que isso é conjugado? Como é que isso é aplicado? Lembra, eu preciso ter o verbo ter e haver, não é?
mais o particípio, chamado de particípio regular. Nessa construção, se aplica o tempo composto, tá certo? Que é a questão do particípio mais o ter e haver. A pergunta é, professora, se vier o verbo ter, mas não vier o particípio, eu tenho um tempo composto? Não, você tem uma locução verbal simples, tá certo? Você não tem um tempo composto. É isso que você tem que prestar muita atenção. Tempo composto é formado por ter, haver, mais particípio regular. Não havendo o verbo, não havendo particípio regular, então aplica-se o particípio irregular. Mas não esquece, ter, haver, mais particípio regular, tá bom? Vamos embora, material. Emprega-se como auxiliares, olha aí, ter, haver, para a formação de tempos compostos. Com o verbo ser, os tempos da voz passiva, o que a gente vai ver daqui a pouquinho, não é? Passiva de ação, e com o verbo estar, com os tempos de voz passiva de estado. Existe, então, essa distinção de passiva de ação e passiva de estado, tá certo? E quem vai determinar isso aí é exatamente o verbo auxiliar. Vamos lá. Temos feito grande progresso. Percebam, verbo ter, acompanhado do particípio. Eu tenho aqui o tempo composto. Aí você pergunta, mas professora, feito aí não é particípio regular. Vem para mim. Lembra o que eu falei? Muitas vezes há verbos em que essas construções não te trazem o particípio regular. Por que isso? Porque entrou em desuso. É como, por exemplo, o verbo fazer. Não existe mais fazido, não é? E sim feito. O verbo escrever não existe escrevido, e sim escrito. Então, há construções em que necessariamente você vai precisar de utilizar, então, aí o particípio irregular. Mas isso não quer dizer que não é na construção o tempo composto, não esteja apresentado o tempo composto. Está sim. A diferença é que existem verbos em que os particípios regulares não são mais aplicados, tá bom? Vamos embora, material. O trabalho foi feito por nós. Percebam, verbo ser mais particípio não é mais formador de tempo composto. Não é mais formador de tempo composto, porque o primeiro verbo não é mais o verbo ter, não é? Mesmo havendo o verbo no particípio, não há mais o verbo ter, então não é tempo composto, então puramente uma locução verbal. Nesta construção, como o verbo ser está acompanhado do particípio, eu tenho a voz passiva de ação. Percebam, o trabalho foi feito por nós, então nós estamos executando a ação, não é? O trabalho está sofrendo a ação. Então, aqui eu tenho a voz passiva de ação. Já abaixo, eu digo, estou chocada com essa notícia. Percebam, verbo estar, acompanhado do particípio, que aqui está, mas agora a minha voz passiva é de estado. Percebam que quando eu digo a você que eu estou chocada com essa notícia, é o estado apresentado como eu estou, certo? Então, muito cuidado. Mais uma vez aqui eu tenho a presença da locução verbal, que estabelece aí a voz passiva. Continuando. Tempo composto é o tempo constituído por um verbo auxiliar flexionado. Quando eu falo inflexionado, é porque a flexão é dada em número, não é? Você tem a locução ou o tempo composto e a flexão em número, a concordância é dada ao verbo auxiliar, tá certo? Ao primeiro verbo. Seja tempo composto, seja locução verbal, não importa. Se você tiver dois verbos e esses dois verbos exercendo a função de um, então o primeiro verbo é que vai receber a flexão para a concordância verbal, tá certo? E o segundo verbo aí é o particípio que não receberá a flexão, desde que o particípio seja um particípio regular. Porque se for um particípio irregular, aí ele sofrerá alteração sim, tá bom? Material, vamos ver. Tempo composto é o tempo constituído por um verbo auxiliar flexionado, seguido de um verbo principal no particípio. Lembra que esse particípio, se for particípio regular, não recebe flexão. Então, forma-se com os auxiliares ter e haver.
não haverá tempo composto se nós não tivermos essa construção. Lembra disso. Aí eu digo a vocês, eu tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Vejam que aqui eu tenho o verbo ter, aqui eu tenho o particípio regular e esta construção estabelece que eu tenho o tempo composto. Aí você agora diz assim, professor, então como é que eu vou conjugar o tempo composto? Muito fácil, ainda vou colocar aqui do lado, ó. Muito fácil. Vamos conjugar o tempo composto agora? Antes de aprender a conjugar o verbo no tempo composto, eu preciso estabelecer isso aqui, ó. Olha só. Particípios irregulares. Certo? Então, como fica essa construção? Aceitar, aceitado, particípio regular. Vixe, ficou tronchinho aqui, deixa eu ajeitar. E aceito, particípio irregular. Eleger, elegido e eleito. Entregar, entregado, entregue. Imprimir, imprimido, impresso. Salvar, salvado e salvo. Suspender, suspendido, suspenso. Tingir, tingido, tinto. Como é que se usa? Vamos ver aqui, ó. Particípio regular, ter, haver. Particípio irregular, ser e estar. Vem para mim um tiquinho. Presta bem atenção. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de falarem assim, eu tinha pago as contas quando vieram cortar minha energia. Presta atenção. Tinha pago. Hoje, alguns gramáticos já aceitam esse tipo de construção, mas não fique avexado se você falar tinha pagado. Por quê? Porque a sua construção tinha pagado está muito mais certa do que a construção tinha pago. Entenderam? Por que isso? O verbo ter vai te pedir o particípio regular, então é pagado mesmo. E nós temos medo quando falamos essa expressão porque o outro na hora nos corrige. Mas preste atenção. Tinha pagado é um tempo composto, então está perfeito na hora de você falar. Volto a repetir, alguns gramáticos já estão aceitando as expressões pago, ganho, tá certo? Mas se você falar ganhado, pagado, muito bom, você está certíssimo. No mais, se o outro te corrigir, aí tu corrige esta outra pessoa mentalmente, porque você sabe, né? Existem pessoas que não gostam que nós a corrijamos, que haja a correção de nós para a pessoa e ela fica com raiva de nós. Então, o que a gente faz? Corrige mentalmente, tá? Pelo menos não se ganha o inimigo, tá certo? Continuando, vamos lá. Algumas observações, olha só. Apresentam somente a forma irregular do particípio, os verbos, vamos marcar. Abrir, porque não existe mais abrido. Cobrir, não existe mais cobrido. Dizer, não existe mais dizido. Escrever, escrevido. Fazer, fazido, por, posido, ver, visto, no caso hoje, né? Não existe mais o veído, nem vir. Né? E seus derivados. Então, essas formas nominais, mesmo com os verbos ter ou haver, deverão ser aplicadas como particípios irregulares mesmo. Por quê? Porque os particípios regulares não existem para estas formas, tá certo? Alguns verbos aceitam, olha aí o que eu acabei de falar, ambas as formas. No caso, regular e irregular para qualquer dois verbos auxiliares. Então, veja só, não tem como errar. É como eu disse a você, eu posso usar pagar, posso usar pegar, posso usar ganhar e posso usar gastar. Mas eu também posso dizer pagado, gastado, ganhado e o outro pegado. Tá certo? Eu posso dizer isso aí. Não tenha medo de dizer eu tinha pagado, eu tinha ganhado. Não tenha medo. Você está muito mais certo de que aquele que fala eu tinha ganho, eu tinha pago. Tá certo? Cuidado com isso aí. Não tem vergonha não. Então vamos embora. O particípio do verbo chegar
É chegado e não chego, tá certo? Muitas vezes nós estamos assistindo a algum programa na televisão e o apresentador fala, e ele tinha chego? Não existe essa construção, ele tinha chego, ele tinha chegado. Chego não existe. Ah, professora, mas se eu uso pagado e posso usar pago, então eu uso chegado e posso usar chego. Não, nesta construção não existe o verbo flexionado como chego, tá certo? Se você utiliza, está errado, tá bom? Continuando, vamos lá. Como é que se dá, então, a formação do tempo composto? Percebam agora que eu fiz o quê? Eu trabalhei, o presente, o pretérito perfeito. Aí eu adianto, pretérito perfeito composto. Pretérito imperfeito, pretérito mágico perfeito, pretérito mágico perfeito composto. Perceberam que a nossa escalazinha aí aumentou, não é? Entraram, então, os tempos compostos. Esses tempos, infelizmente, essas construções nós não aprendemos em escola, mas nós temos que ter ciência de que eles existem. Como é que se trabalha esse tempo composto? Como é formado esse tempo composto? É muito fácil mesmo. Basta você prestar atenção. Outra coisa, lembre-se de que o tempo composto é formado de ter, haver, mais particípio. Não havendo essa construção, não há tempo composto, tá certo? Como é que eu conjugo então o verbo no tempo composto? Vamos ver, é muito fácil, você vai ver. Vamos lá, material. Presente, então, eu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito perfeito composto. Então, o que é que você vai fazer? Olha só, eu tenho que trazer o verbo ter ou o verbo haver mais o particípio. O que é que nós trabalhamos? De que forma nós trabalhamos o pretérito perfeito composto? Eu retomo o presente, ou seja, o verbo ter vai para o presente. Eu tenho. E agora eu aplico o particípio. Eu tenho estudado. Olha como foi fácil, não é? Vamos marcar aqui. Presente mais particípio. Então, o presente mais o particípio, você forma o pretérito perfeito composto. Então, pretérito imperfeito, eu estudava. Não é assim? Pretérito mais que perfeito. Eu estudara. Pretérito mais que perfeito composto. Eu retomo o pretérito imperfeito. Então, se eu retomo o pretérito imperfeito, o verbo ter no pretérito imperfeito é tinha. Então, eu tinha e acrescenta agora o particípio. Eu tinha estudado. Perceberam? Vem para mim. Note que a flexão é somente dada ao verbo auxiliar, tá certo? É o verbo auxiliar que vai receber a flexão de número e de pessoa, tá bom? Cuidado com isso aí. Por quê? Porque é um tempo composto, tá? Se o teu tempo composto for formado pelo verbo ter, pelo verbo haver, mais o particípio, então somente o primeiro vai receber flexão. Você notou que é fácil? Como o tempo composto é fácil, você só retoma, não é, o tempo anterior. Você dá uma volta ao tempo anterior e marca a mesma flexão. Do verbo auxiliar, que é o verbo ter, ao verbo da referência, que nesse caso ou é o presente, ou é o pretérito imperfeito, e por aí vai. Em nossa próxima aula a gente continua. Beijinho, tchau!